Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês hoje, dando sequência ao nosso programa intitulado Os 10 Grupos de Sementes. É um programa pioneiro no Brasil e na América do Sul. Todo ele é em português, para que vocês fiquem confortáveis e compreendam, porém, que não é algo novo, é algo que é muito, muito trabalhado nas universidades americanas e em outros grupos, em ONGs, em países, enfim, nós não temos um número, na realidade, das pessoas que acompanham e fazem parte desse trabalho. Vamos já dar início, em primeiro lugar, ao nosso alinhamento. Sente-se confortavelmente, mantendo a coluna ereta, os pés no chão, com as pernas descruzadas, as mãos repousando sobre os joelhos, com o mudra da sua preferência, pode ser assim, pode ser mais para baixo, pode ser assim, enfim, como se sentirem confortáveis. Verifique como é que estão suas coxas, sua coluna, se está ereta ou não, e mesmo se estiver ereta, verifique seus músculos, se estão tensos ou como estão contraídos. Deixe a energia fluir naturalmente e dessa forma não sentirá preguiça ou sonolência. Vagarosamente agora você fecha os olhos. Palavra, preste atenção, vagarosamente. É algo que nós podemos aprender no Ocidente. Vagarosamente aprender. E quando nós vamos fechando vagarosamente, nós vamos vendo que a realidade vai tomando novos contornos, que vai se sutilizando. Mas tem algumas linhas que preferem que os seus discípulos fiquem com os olhos abertos. Caso você já tenha esse treinamento, você olha para o chão com um ângulo de 15 graus. Ok, o maxilar deve estar bem relaxado, juntamente com os dentes, os lábios juntos, sem pressioná-los. Vamos agora levar atenção para a língua. A língua deve repousar no palato, o céu da boca, atrás dos dentes superiores, de forma a reduzir a saliva, que pode afetar a sua concentração. O pescoço poderá estar inclinado um pouco para frente. Evite manter a cabeça voltada para o alto, pois você poderá sentir desconforto ou tensão muscular. Vamos agora então fazer 3 respirações profundas, quer dizer, pranayamas, não são respirações normais, são respirações pausadas, onde a gente usa uma determinada contagem e nós estamos usando nesse curso a contagem de 4. Inspirando, você conta mentalmente 1, 2, 3, 4, segurando os pulmões cheios, 1, 2, 3, 4, expirando, 1, 2, 3, 4, e com os pulmões vazios, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspirando, pulmões cheios, expirando, pulmões vazios, inspirando, pulmões cheios, expirando, pulmões vazios. Com o tempo, os mestres vão aumentando essa contagem. Então agora você pode vagarosamente abrir os olhos e perceba que você, em poucos minutos, atingiu uma determinada serenidade, uma paz, um foco, uma atenção. Isso é chamado alinhamento, porque, sem perceber sutilmente, você se alinhou com as forças superiores do universo. E isso acontece sempre que nossa consciência está ligada a esse trabalho que tem um objetivo maior. É como se a gente saísse da Terra em direção às estrelas polares, pelo eixo da Terra, né? Polaris, que é da constelação de Ursa Menor, ela mantém a Terra em seu eixo. Bom, então agora nós vamos começar parte desse trabalho. Inicialmente, nós temos o nosso pequeno ritual, que começa com a recitação
do grande mantra do Grupo de Servidores Mundiais. E eu gostaria que vocês repetissem comigo. Que o poder da vida una, que o poder da vida una flua através do grupo de todos os verdadeiros servidores. Que o amor da alma una caracterize a vida de todos aqueles que procuram ajudar aos grandes seres. Que eu cumpra a minha parte no trabalho uno, através do autoesquecimento, da inofensividade e da correta palavra. Que assim seja. Então, nossa reunião aqui é extremamente importante, porque durante esse período, essas já 8, 9 décadas, esse grupo, chamado Novo Grupo de Servidores Mundiais, cresceu no mundo inteiro. É um grupo de anônimos, que nós não sabemos quem são, como eu já falei, e tornou-se um grupo altamente influente em várias esferas da sociedade, da política, da economia. Eles estão em toda parte, em todos os setores. Então, ele é extremamente importante. Obviamente existe uma discussão qual grupo é mais importante, todos são importantes porque interagem entre si. Nós evitamos qualquer tentativa de separatividade, porque nós trabalhamos em busca da unidade. Nós somos uma única humanidade, uma única espécie humana, e é justamente esse separatismo que causa as guerras, em função de cultura, de religiões, de línguas, de territórios, disputas várias, como nós estamos, inclusive, vivenciando agora. Então, os grupos foram crescendo no mundo inteiro, mas mesmo assim não conseguiram evitar a Segunda Guerra Mundial. Daí o mestre tibetano começou a escrever os livros dele, através da autora Alice A. Bailey, e esse material chega até nós no século passado, traduzidos pela primeira vez em português. E também, obviamente, os países latino-americanos já têm a tradução em espanhol. Bom, esse grupo tornou-se altamente influente, porque não é um grupo especializado, os observadores, né? Eles têm que ter uma visão geopolítica, eles são treinados para ver o que está acontecendo, para ver a realidade sob uma ótica esotérica, a nível de alma, e sugerir soluções ou interagir de forma que a sua presença possa conduzir as relações humanas corretas, a diálogos construtivos, quase como se fossem embaixadores da paz. Mas eles estão em todos os níveis, estão nas escolas, estão nas ONGs, estão nas instituições governamentais, nas instituições internacionais, enfim, é um grupo altamente influente. Então, hoje nós vamos apreciar alguns tópicos que, obviamente, eu já falei em algumas vezes, mas algumas vezes eu vou me repetir, porque são coisas importantes que precisam ser sedimentadas. Então, no primeiro slide, nós temos a época dos precursores. O que é chamada essa época dos precursores? Justamente a Era de Peixes, que é uma era da galáctica, tá certo, que dura mais de 2000 anos. Essa era teria terminado no ano 2000, e a Era de Aquário foi prevista pelos astrólogos para começar em 2100, 2170. Só que com os avanços tecnológicos, a Era de Aquários foi antecipada. Então, esses quase 100 anos são chamados anos de transição e anos dos precursores. Então, todos aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo até alguns antes, segundo alguns relatos de esotéricos e ocultistas, foram convocados por Mestre de Kei a renascer de novo no planeta, muitos como bodhisattvas, para dar continuidade a esse trabalho de harmonização, de interação de todos os seres humanos, até que nós chegássemos à conclusão que
que somos uma única espécie humana. Não temos predadores e temos que cuidar não somente da continuidade da nossa espécie, como também dos reinos inferiores, que nós chamamos de reino mineral, reino vegetal e reino animal. Então, essa é a era dos precursores. Então, todos nós aqui presentes fazemos parte da era dos precursores. Quer dizer, nós temos responsabilidades, não somente alegrias e prazeres com a vida que o cosmos nos concedeu. Depois vamos também falar hoje sobre o conceito que existem forças subjetivas influentes. Quando a gente fala em subjetivas, nós estamos falando em forças dentro de nós mesmos, que tem a ver com o desenvolvimento da nossa alma. Muitos estão a nível de ego, outros já estão a nível mais avançado, a nível de mônada. Então, isso também vai depender, a sua participação no programa, a sua participação nesse esforço mundial, vai depender do nível espiritual que você atingiu. Mas todos são bem-vindos e todos temos que trabalhar juntos. Um outro item que nós vamos falar, para dar um breve histórico, são os conclaves. O que é que são conclaves? Que reuniões importantes são essas que até agora nós não sabíamos nada? Nós sabíamos, assim, o conclave do Vaticano, para eleger um Papa, são reuniões subimportantes, mas o nome conclave é um nome comum lá na época, nos idos de 1930. Então, o mestre de Key concordou com a hierarquia que esses conclaves deveriam ser, no mínimo, de 100 em 100 anos. E, obviamente, como eles trabalham com anos-luz, 100 anos é igual a um ano nosso planetário, né, solar. Depois, então, nós vamos nos aprofundar um pouco sobre observadores treinados. Então, nós achamos que todos nós somos observadores, mas será que fomos treinados para isso? No curso Jornada da Alma, durante o curso inteiro, nós fomos treinados a meditar e a nos tornarmos ouvintes. Agora nós vamos observar tudo que nós vemos na realidade. Será que a realidade é como é? Bom, no início do século passado, Einstein, já em 1905, ele publicou a teoria da relatividade, dizendo que a realidade não é fixa, nem é única. A realidade, ela é relativa, depende do ângulo que você está. Eu posso estar usando um lenço aqui, tipo vermelho carmim, mas vocês podem ver como marrom, ou até mesmo mais escuro, como preto. Então, depende de como você está, depende de como você está se sentindo no momento. Você pode não perceber os Budas atrás de mim, vocês podem não perceber alguma coisa, ou podem até não ouvir direito o que eu estou transmitindo. Então, tudo que nós estamos falando é passageiro e é relativo. Daí que nós temos um mês para a gente rever várias vezes essas gravações e estudarmos presencialmente, assim que for possível, em grupos na Universidade Federal da Bahia. E esperamos que esse projeto seja um sucesso, como os outros no passado foram, e porque temos professores, diretores altamente competentes e responsáveis à frente dessas iniciativas. Mas o que nós não podemos deixar de perceber, de uma certa forma, através do caminho da dor e não do caminho do amor, que existe uma nova visão acontecendo, emergente. Então, quando nós falamos de uma nova visão, nossos olhos não mudaram. Não quer dizer que precisamos de um oculista, nossos olhos ficaram fracos. A visão que nós estamos falando aí é a visão do planeta, é a visão da sociedade, da situação econômica, é a visão cultural, política e geopolítica, que é a que todos nós precisamos desenvolver a partir de agora. É praticamente fundamental que todos nós tenhamos uma visão geopolítica. Por exemplo, será que todos nós estamos sabendo que provavelmente a Rússia vai invadir a Ucrânia, ou que provavelmente houve uma nevasca nos Estados Unidos a semana passada, houve um acidente assim aqui no Brasil? Nós temos que saber tudo o que está acontecendo de forma sintetizada e procurar juntar os pontos e ver que tudo isso que está acontecendo a nível climático
tem a ver com a crise climática, o aquecimento global, que já está a nível de ONU, a nível das grandes potências, com vários tratados internacionais assinados, como o Tratado de Paris, e o resto são aquelas brigas familiares políticas. Mas, de qualquer forma, cada país tem os países autocráticos, tem os países democráticos, tem os países do meio, enfim. Nós precisamos mais ou menos conhecer tudo isso e talvez estudamos isso quando era no ginásio, a gente estudou geografia, um pouco de história, mas agora na universidade em diante está muito difícil acompanhar todos os acontecimentos. Nós precisamos ter acesso a informações coerentes. Então, vamos ver de novo agora o slide 2, o que são essas influências subjetivas. Então, olha o slide 3. No slide 3, o que acontece nessa época dos precursores? Nós precisamos implementar soluções criativas. Por quê? Haverá uma mudança considerável na consciência humana. E isso vai acelerar mais ainda até chegarmos ao ano de 2025, daqui a 3 anos, quando se realizará esse conclave que foi programado em 1925. Então, a gente tem que sair correndo, tentando atualizar, e nós podemos, sim, principalmente as gerações modernas, por isso que estamos apostando muito nos jovens, para que eles consigam rapidamente chegar lá. É como pegar um Boeing e ir para uma galáxia distante. Tá certo? E acreditar que isso é possível. E, em seguida, não é somente observar. Nós precisamos mudar os nossos paradigmas, porque são os nossos paradigmas que irão mais ou menos ditar qual a nossa forma de ver, de enxergar e de interagir com o mundo. Então, quem são esses precursores? Vamos ver uma definição aqui dada pelo mestre tibetano, que nos foi traduzida pelo mestre David Hopper. Durante o conclave de 1925, um pouco de história para vocês, né? Os mestres notaram que existiam inúmeros serviços de grupos e pessoas que não estavam conectados com um propósito unificado. Eles estavam juntos, mas não tinham essa visão geopolítica. Isso é um absurdo, que a gente sabe que o Ocidente desconhecia a gravidade do que estava acontecendo com os nazistas e com os judeus. Então, após esse conclave, esses grupos que estavam dispersos foram definidos e encarregados do propósito de trazer coerência e conexão entre os demais grupos de trabalho. A hierarquia também reconheceu que existia um grão, uma essência, uma sementinha de compreensão espiritual que possibilitava a expressão dos 10 grupos sementes. Assim, desde esse conclave de 1925, Mestre Kei começou a usar essa expressão, a época dos precursores, ao se referir a essa atividade cada vez mais crescente, que acontecia não somente nos planos interiores, internos, íntimos nossos, a nível de mente, como também uma suposta conexão entre esses seres mais avançados espiritualmente e a hierarquia, que são os mestres avançados, ascensionados, tá certo? E também com os trabalhadores a serviço que não podiam ser identificados, que estavam assim dispersos na chamada mente coletiva, na massa humana. Então, era necessário implementar um plano. Esse foi um período de grande atividade espiritual, que iria perdurar, o que perdura até hoje, quase 100 anos depois, e estamos há praticamente 3 anos para chegarmos até lá. É um privilégio participarmos desse momento galáctico, histórico. Bom, os trabalhadores a serviço, obviamente, eu acho que ficou claro para você, nós não trabalhamos a partir do nosso ego. Eu acho que a melhor solução para o planeta é essa. Outra pessoa acha, não, eu acho que é isso. Nós não vamos discutir a nível de egos pessoais, porque nós não temos soluções. Essa é a verdade, individuais. E são inúmeros, infinitos os problemas que criamos até agora enquanto humanidade. Nós vamos trabalhar em cooperação com a hierarquia.
porque são seres que já atingiram uma visão mais abrangente, mais unitária e uma visão galáctica. Eles conseguiram já realizar muitas coisas ao decorrer desses últimos 100 anos, mas nós aqui no Brasil, muitos poucos ficaram sabendo de alguma coisa, geralmente aqueles estudantes que viajam sempre, fazem parte de grupos internacionais. A hierarquia, desde aquela época, tinha objetivos que já tinham sido alcançados pela sociedade externamente. E esses serviços continuam ativos. Por exemplo, antes do momento em que apareceram as chamadas grandes potências mundiais, não é? Então, hoje nós falamos em potências mundiais, e essas potências vão se tornar ainda mais poderosas quando atingirmos efetivamente a era aquariana, já estamos começando nela. A importância é como que nós vamos utilizar essas potências, para que finalidade? Então, a humanidade precisa urgentemente quebrar com as barreiras da separatividade. E não tipo assim, eu quero esse tanto de poder para mim, eu quero aquele tanto de dinheiro para mim, eu quero esse tanto de capital para mim, eu preciso desses recursos materiais para mim. Não, não é assim que vai funcionar e que as nações deverão agir. Deveremos agir em comum. Então, o desafio é imenso. Então, precisamos quebrar as barreiras da separatividade, isolamento e preconceitos quanto aos seres humanos que estão separados uns dos outros. Então, estamos nos referindo à necessidade de neutralizar as ideologias que forçaram ou impuseram sua vontade na humanidade. Isso aí requer uma meditação, né? Você foi exposta a que tipo de ideologia? O que você pensa foi uma experiência direta ou uma ideologia que você incorporou? Sua forma de pensar, até mesmo ver a história, né? Que já dizem que as histórias foram escritas pelos vencedores. Então, nós podemos realmente dizer o que nós sabemos é verdadeiro. A gente tem que rever esse assunto a nível de meditação. Então, essas ideologias já eram fortes desde o século XX e forçaram a humanidade, através dos seus governantes, de forma assertiva e autoritária, e não somente eles, os governantes, mas também as corporações, introduzindo produtos que nós terminamos sendo obrigados a usar por força da propaganda, do marketing, etc. Isso fez com que a humanidade ficasse amplamente nos aspectos ligados à natureza da forma. Eles ficassem assim, obcecados pela forma, pela aparência, pela matéria, através de informações equivocadas ou não existentes. Ou seja, existe algo além dessa forma, tudo isso que nós vemos, que são chamados mundos invisíveis ou ocultos. Então, os trabalhadores a serviço, uma das suas funções é atuar como transmissores ou conectores vivos da verdade. Olha que sentença forte. Os observadores têm que ser treinados a serem transmissores ou conectores vivos da verdade entre a humanidade e a hierarquia. E estão elevando a vida mental da consciência humana, tanto para os homens como para as mulheres, possibilitando uma capacidade mais elevada espiritualmente de funcionamento e distante da polarização da atual situação que é muito focalizada e ativada pelo corpo astral, que é o segundo chakra e que tem uma grande influência lunar. Então, uma outra coisa que eles estão fazendo, eles estão ajudando a trazer a percepção de cada nação, justamente aqueles governantes, embaixadores, diplomatas, etc. e tal. Cada nação deve compreender a sua responsabilidade e interrelacionamento com as demais nações, evocando os valores e ideias espirituais superiores, como a cooperação, a boa vontade e as relações humanas corretas. Eu já falei isso em outras transmissões, então gostaria que vocês memorizassem isso aí, relações humanas corretas, cooperação, boa vontade, a falar a verdade e não fake news, essas coisas são todas muito importantes, e evitar os preconceitos, essas coisas.
Então, mas isso também abrange uma outra tarefa, que ela é subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Nós precisamos aprender a compartilhar os recursos da Terra e nossos recursos pessoais também. Nossos pensamentos são nossos recursos do corpo mental. Nossos sentimentos são recursos do nosso corpo emocional. E nosso corpo físico também são recursos que estão à disponibilidade para ajudar fisicamente alguém que cai, alguém que precisa, alguém mais idoso, alguém que... Enfim, estamos com esses 3 corpos da personalidade trina que aprendemos no ano passado, disponíveis para ajudar a todos. Então, esse compartilhamento, se a gente conseguir essas coisas todas, não obviamente a curto prazo, a médio e a longo prazo, nós, então, criamos, tanto politicamente como economicamente, uma base para criar uma era de paz e abundância para todos. Com essa percepção, desenvolvemos um sentido de internacionalismo. Interessante que naquela época que eu escrevi esse programa não existia ainda qualquer possibilidade de globalização, não é? Nós tínhamos regimes autoritários na Europa, querendo tomar toda a Europa, junto com o fascismo na Itália e tal. Então, na realidade, nós estamos no século XXI, vamos voltar para aqui agora, e a palavra que foi usada, internacionalização, que atinge todos os países do planeta. Isso possibilita as pessoas interagirem nas áreas política, econômica e comunicações interculturais com a habilidade de perceber os eventos mundiais e afetá-los. A percepção, por exemplo, dos efeitos das mudanças climáticas. Ou todo mundo acha que isso aqui, está pensando ainda, isso é castigo de Deus. Não, mas Deus não castiga ninguém. Deus é um criador amoroso. E por que tudo isso está acontecendo? Devastação da Amazônia, uma série de coisas que foram feitas por nós mesmos, né? Então, no momento presente, precisamos parar e pensar a que ponto nós chegamos. E não foi à toa que chegou o coronavírus, não é? Ele nos dá uma possibilidade de meditar o que vem pela frente. Ontem já se falava sobre quando que vai terminar, daqui a um ano. Não, ninguém sabe responder essa resposta. Quantas cepas, quantas variantes podemos estar enfrentando inimigos ocultos, né? Porque só os cientistas têm acesso a eles, esses microscópios, etc. Então, eventualmente, um belo dia, quando a ficha cair, que nós é que precisamos dar um jeito em nossas cabeças, que estão espirocadas, né? Nós precisamos desenvolver impressões de boa vontade. Eu quero fazer o bem, eu nasci aqui para fazer o bem, eu não vim aqui para destruir nada. Eu quero trabalhar em conjunto com todos, de forma cooperativa. Então, essa tendência para a unidade irá resultar nessa mudança de paradigmas que falamos anteriormente, quando a humanidade estará reorientada a sair da reação emocional, né? Geralmente, você diz, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu vou com a cara de fulano, eu não suporto ciclano. Eu gostei desse vestido, já daquele ali não me gostei. Então, a gente começa a ter uma visão muito além das aparências. Então, temos que sair desse segundo chakra, que é esse chakra Sahasrara, que é o chakra ligado ao corpo emocional. O corpo emocional tem 70%, mais de 70% de líquido no corpo, então ele é sim influenciado pela lua. As mulheres sabem disso, porque elas têm o fenômeno da menstruação, e mexe com os humores de todos do planeta. A lua, devido à proximidade, mas a lua não é um planeta vivo, tá? É morto, mas a potência magnética da lua influencia todas as estações, as marés, de forma matematicamente calculável. Isso é uma coisa assim incrível. E precisamos então começar a agir mais com nossa mente. Mas quando a gente pensa em mente, né, nós precisamos praticamente tomar curso especificamente de mindfulness,
cursos, a ciência da mente é o budismo, tradicionalmente, que tem mais de 2.000 anos, e antes mesmo de Buda Shakyamuni já existiam outros Budas, porque a mente, no Ocidente, ela está polarizada no cérebro esquerdo, na cognição, na lógica, na razão, e o cérebro direito. Quanto que nós usamos de imaginação? Quanto que nós usamos de intuição? Quanto que nós usamos de inspiração? E quanto que nós usamos de insight? Será que percebemos os insights? Tudo isso nós já falamos, né? Então temos as faculdades do cérebro direito, e até hoje ainda existe a discussão na Universidade de Princeton se nós temos um cérebro ou dois. Eles precisam estar interligados. Então, com essa compreensão a nível mental unificado da vida, compreendendo a necessidade de termos esse paradigma da internacionalização, isso vai ajudar a humanidade a mover-se em direção às relações humanas corretas em todas as atividades. Não importa se é o vendedor de picolé, que vai dar o troco certo, ou se é um pagador que vai evitar fazer coisas erradas lá quando ele for fazer o pagamento de não sei quem, vai dizer que está sem dinheiro, vai pagar, dar um desconto aí de 20%. Enfim, nós começamos a desenvolver uma série de hábitos totalmente nocivos a nosso caráter, a nossa personalidade, prejudicamos os outros sem pensar, sem adquirir nenhuma responsabilidade. Praticamos a falta de ética, sem necessidade nenhuma, quando poderíamos ser verdadeiros, não é? Então, nós conseguimos, hoje em dia, ter alguma evidência entre as pessoas e grupos de muitas pessoas que querem se unir, querem criar alianças, querem trabalhar em cooperação em prol de objetivo comum. Geralmente, nos condomínios estão se reunindo, as ONGs, grupos ligados às religiões, grupos altruístas, etc. Vários grupos estão já, porque quando você trabalha em grupo, obviamente que a sua potência é maior. O que é interessante nesse momento é observar que ações e atividades dos trabalhadores a serviço originam-se inicialmente a nível subjetivo. Não é assim, você entra num grupo, já faz parte dele, o que é que eu tenho a fazer? Como é que é a vassoura? Vai varrer a casa. Não, não é assim, nem se trata disso. Começa com a meditação. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim para essa terra com que propósito? Com que missão? Então, esse é o nível subjetivo, que são aquelas 4 perguntas. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou depois que eu sair do planeta? E podemos perguntar, eu vou lá me preocupar com isso? Qual o benefício prático de ficar sabendo o que eu estou fazendo aqui, qual o benefício prático da minha colaboração? Eu sou uma pessoa que a minha participação não vai valer muita coisa. Não vai valer muita coisa, ninguém vai dar muita importância. Entretanto, podemos sim influenciar não apenas nossos colegas, nossos amigos, nossas namoradas e namorados, como podemos influenciar o mundo. Então a mensagem é simples. O professor Hoppe diz, essa mensagem que eu estou passando para vocês é simples. E eu vou resumir da seguinte forma. Nossos pensamentos e ações influenciam sim o mundo, não importa se são transmitidas através de indivíduos ou grupos, da mesma forma que as inter-relações políticas entre nações ou as atividades entre corporações e economias, relações interculturais entre cientistas, educadores e as artes. Está claro isso? Então, não vamos subestimar a nossa capacidade e a nossa potência. Vamos agora passar para o slide 4. Bom, então agora a ficha caiu, né? Subjetivamente, onde é que eu posso colaborar? Eu tenho força, eu tenho poder. Como é que nós vamos implementar? Não é somente criar soluções criativas, fazer programas no computador, diagramas,
Como é que eu posso implementar, pôr em prática? Daí você vê que a sua ideia brilhante, o seu eureka que deu em você, né, não foi tão fácil, não é assim tão fácil de implementar. Você precisa de colaboradores, você precisa de um grupo. Então, o que são essas influências subjetivas? Elas são emanadas pelos trabalhadores a serviço para guiar a humanidade, a fim de que nós possamos perceber as limitações e a natureza destrutiva do egoísmo, da ganância, do fanatismo, do materialismo, em todas as suas manifestações. Então, nós falamos dos valores da alma, vamos falar agora dos defeitos da personalidade, que estão tão incrustados em nós, desde que nascemos, desde que somos crianças, que a mãe dá uma bola para o irmão, uma bola para outro. E um irmão diz, você não toca na minha bola, você não toca na minha boneca. Então, são coisas que estão muito, muito enraizadas, essas cristalizações. E vamos precisar dissolvê-las. Quais são elas? Egoísmo, que é pensar em mim primeiro, eu em primeiro lugar. A ganância, eu não quero uma bola só não, eu quero mais. Eu não quero somente isso não, eu quero mais. Eu quero 2, eu quero 3, eu quero 4. E nós temos aqui, né, alguns exemplos no nosso país de alguns chamados reis que têm mais de 100 carros, quando nós temos populações nas comunidades mais carentes que andam a pé, num sufoco no metrô. Não vou citar nomes, mas acho que vocês sabem de que eu estou falando. Então, isso chama-se ganância. É você não gerar contentamento pelo que você tem. E até gratidão por ter conseguido aquilo com seu esforço, com seu trabalho, foi alguém que deu de presente, etc. Depois, fanatismo. O que é o fanatismo? É o que a gente vê no futebol, por exemplo, né? As guerras por causa de futebol. Isso é uma coisa inadmissível, que não existia 50, 100 anos atrás. Quem estimulou isso? Quem estimulou essas guerras de futebol? Quem ganha dinheiro com isso? Tem interesse. E estão se tornando vândalos dos estádios de futebol. Estão se tornando inimigos uns dos outros, vestem as camisas como se eu sou do time tal, eu sou do time tal. E o seu time não é tão bom quanto o meu. E aí, se você vacilar, pode haver briga. Tá certo? Então, isso não tem lógica para o século XXI. Para nenhuma sociedade moderna. Nós precisamos ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e não cruzar os braços. Perceber que isso já faz parte de uma involução provocada por esses grupos consumistas. É o fanatismo. E o materialismo, que é uma pessoa comprar uma casa, 2, 3 anos depois, vou fazer uma reforma. Vai fazer uma reforma, quebra piso, quebra tudo. Para que isso? O materialismo é ter 20 pares de bolsa, 20 pares de sapato, 20 não sei o que mais lá, e a coisa envelhece, fica fora de moda, se manda para um brechó, aí sai comprando no seu cartão de crédito, mas tanto isso, sem se preocupar, o mínimo, de onde vêm esses recursos. Tá certo? Tudo vem da terra, e a terra está exaurida, minha gente. A terra está exaurida, precisa da nossa compaixão e nossa ajuda. Então, isso não se refere somente ao grupo de observadores treinados. Isso tem que ser respeitado e praticado por todos os grupos de sementes. Embora essas ideias, em última instância, ajudem na redenção ou elevação da humanidade, as formas, pensamento dos trabalhadores a serviço, ironicamente, entram em conflito com aqueles que insistem em manter o materialismo e considerar mais a natureza da forma. Então, isso cria, um choque. Mas nós temos um argumento, na realidade, esse argumento não veio de mim, veio do mestre Buda, que é o seguinte: todas as coisas são impermanentes, por que brigar? Tudo é impermanente, nada dura para sempre. Você conhece alguma coisa que dure para sempre? Obviamente que nós falamos em eternidade, que é uma abstração. Seu corpo muda todo dia. Quando você é pequeno, chega a 10 anos, já mudou a metade dos dentes. Depois aparecem pelos na cabeça.
Mais tarde, lá mais tarde, depois, os pelos vão embora. Você fica careca e fica doente da vida porque ficou careca. As mulheres também mudam. As coisas envelhecem, as coisas se renovam. Tudo impermanente. Então, nós não devemos nos apegar, tá certo? E muito menos às coisas materiais. E nosso corpo é uma coisa material. Nós temos que pensar na nossa consciência ou na nossa alma. Essas palavras são praticamente similares. Como resultado, os servidores que estão participando na transformação do mundo durante essa época de transição dos precursores, embora eles estejam conscientes ou não, no momento que eles meditam, olha aí o trabalho que vocês têm que fazer. Quando vocês param para pensar e meditar nessa aula, vocês estão criando formas de pensamento, ideias e impressões a partir de dentro de você, a partir do seu reino subjetivo, a partir dos seus planos interiores e transformando isso que você viu que é nocivo, transformando em soluções criativas para serem implementadas nos planos exteriores. Então, não é assim você ficar 1 ou 2 horas meditando, depois você vai ver um vídeo, esquece de tudo. Já foi por lixo, tudo. Deletou já tudo, todas as suas ideias maravilhosas já foram. Você nem se lembra mais do que você pensou tanto. Tem que esperar o próximo dia, o próximo horário da meditação, ver se sai alguma coisa da sua cachola. Gente, isso é coisa séria. Eu estou falando com um grupo de pessoas sérias e responsáveis. Mas com a tecnologia, isso ficou banal. Essa necessidade de ver vídeos, de ver coisas que não acrescentam nada de qualidade realmente ao seu caráter, à sua forma de ser, e não trazem as coisas que estão acontecendo de forma clara e transparente. Então, somos vítimas de tudo: materialismo, fake news, disse-me-disse, fofocas, as velhas fofocas aqui no Brasil, etc. Então, essa conduta causa fricção, causa tensão e crise entre os setores econômicos, culturais, sociais e políticos das sociedades no mundo inteiro. Isso não é uma coisa local não, tá, gente? É no mundo inteiro. Eu penso sempre que eu falo, estou falando a nível planetário. Então, existem aqueles que estão querendo implantar ou implementar as energias espirituais da boa vontade, cooperação, compreensão e tolerância na mente coletiva, e tem aqueles que estão boicotando as suas iniciativas, os seus atos. Mas as formas pensamento, se você gerá-las e saber que a energia segue o pensamento, você está gerando uma energia forte, potente e inviolável. E essa aí é difícil, não existe drone que venha destruir sua forma de pensamento, não. Ainda não criaram esse drone. Bom, agora vamos continuar. Então, essa mente é chamada de mente cristalizada. Quando você fica cristalizada também, você pode ficar também demais nos aspectos positivos e ficar também uma espécie de um fanático religioso, um fanático, sair aí fazendo propaganda que a gente tem que ficar somente com a roupa do corpo, comer uma vez por dia, fazer jejum 7 dias por semana, não é por aí. Nada que seja extremos. É por isso que o budismo é chamado caminho do meio. Nós vamos seguir em frente, dentro dos nossos limites, sem causar tensão nem para nós, nem para os outros. Vamos ver o que nós conseguimos fazer. Então, essa mente cristalizada, é através dela que nós iremos atuar nos ambientes sociais, nos ambientes econômicos e políticos. Então, se nós trazemos para nossas mentes esses valores novos que aceitamos e que adotamos em nossas vidas, inevitavelmente, de novo, a médio e longo prazo, eles criarão uma civilização orientada para a espiritualidade, baseada nas relações humanas corretas, cujo resultado
natural é a seguinte atitude: nós iremos trabalhar e mudar juntos, não obstante essas adversidades. Eu gostaria que todos repetissem isso comigo, porque isso é um compromisso do curso. Vamos lá? Nós iremos trabalhar e mudar juntos, não obstante essas adversidades. Mas eu quero mais força, mais vigor. Nós iremos trabalhar e mudar juntos, não obstante essas adversidades. Great! Nota 10 aqui para meus auxiliares. Ok, vamos agora falar que força nós precisamos para isso. Quais são os tipos de força que existem? Será que nós sabemos quantas forças existem? De onde elas vêm? Os observadores treinados precisam saber alguns detalhes sobre as forças. Prestem atenção e não esqueçam dessa lição. A primeira força vem daqueles que se apegam às velhas tradições, enfatizam as formas e o passado e, consequentemente, ao estimular a conservação do materialismo, dos gastos altos, supérfluos, etc. e tal, eles viabilizam a insustentabilidade do planeta. Tipo assim, eu não vou mudar meu estilo, não. Eu não uso um vestido 2 vezes. Sinto muito. Então, pessoas assim, eles têm força e eles influenciam outros. Então, eles não estão colaborando, não estão fazendo mal conscientemente, mas não estão colaborando para esse processo de mudança que nós estamos aventando aqui. Eles resistem ou rejeitam todas as formas de mudança. Todas. Eu não quero saber. Alguém vai dar jeito aí nisso aí, você não faz parte de mim, meu trabalho é esse, assim, eu sou modelo, eu tenho que variar, e não sei o que vai lá, e por aí vai, né? As mil desculpas. A segunda força emana de um grupo interior de místicos que podem estar focalizados com as ideias internas e ou participam de grupos secretos. Tá certo? Aí podemos nos inserir, né, aqueles que são na linhagem aí dos tibetanos, de Blavatsky, Annie Besant, Bailey, Rosa Cruz, enfim, as várias organizações secretas, elas estão preocupadas com isso, não é? Então, elas têm contato com a hierarquia, elas seguem as orientações da hierarquia e estão atentamente criando e implementando, construindo novas formas de pensamento e estruturas. E eu diria que elas trabalham mais a curto prazo. Terminam a sessão, de noite na meditação, elas já vão liberar formas de pensamento. Um momento ótimo, quando todo o planeta está dormindo. Nós somos um, nós somos irmãos. 3 coisas que você pode dizer, ver na sua cabeça, e você já está trabalhando. A terceira força, olha que interessante, de onde é que vem essa terceira força? Vem das massas humanas. As massas da humanidade. E essa palavra massas não tem nenhum efeito preconceituoso, derrogatório. Não significa dos seres ignorantes ou analfabetos. Das massas são das pessoas em geral, que não fazem parte nem do primeiro grupo, que são aqueles resistentes, nem fazem parte dos místicos esotéricos. São a grande maioria dos seres humanos. Eles não participam de nenhum grupo mencionado acima. Não participam de nada. E estão liberando as energias de forma cega. E frequentemente sem sabedoria. Isso pode levar a sociedade a um caos.
até o momento que eles reconhecerem que existem canais construtivos. Um belo dia, não é? Tem canais construtivos. É como todo mundo agora, quando pega a Covid, sabe que um canal construtivo é o da cura. Vão para os médicos, vão para os hospitais, saem desesperados porque não querem morrer. Não se prepararam para isso. Então, eles percebem que existem outros grupos, outros canais construtivos que estão mais felizes, mais saudáveis, mais harmonizados, através dos quais eles podem melhorar suas energias, ou neutralizar seus pensamentos negativos, alguns atos, algumas mensagens que eles recebem, vão aos pouquinhos dissolvendo aquelas cristalizações e aos pouquinhos eles vão mudando. Mas para isso, não é qualquer pessoa que pode mudar alguém que tem a primeira força, esse resistente, que diz que não vai mudar de jeito nenhum, o que vai mudar as massas da humanidade, não é qualquer pessoa. Preste atenção, vocês, estudantes brilhantes e professores brilhantes da UFBA e do More Federation. Necessitamos de pessoas que sejam palestrantes, locutores e que possam guiar esse público que desconhece a direção correta. E nós falamos anteriormente que existem quantas direções? Na realidade, cosmicamente, existem 10 direções. Mas eu só vou falar de 2 no momento. Existe a horizontal, que é o caminho impermanente, também chamado de samsara no budismo, que é aquele caminho que está forte quando a gente dorme, a gente se deita, não é? Veja, interessante, é o caminho que a gente usa todo santo dia, a gente faz isso, a gente fica metade do tempo deitado no horizontal e a outra metade a gente está atuante, de pé, firme, com força yang, porque acordamos, o sol está brilhando, a gente toma essa respiração forte de prana, de vitalidade, né? Então, com isso aí, e se a gente se alinha com Polaris, que é a estrela que mantém o eixo, a Terra no seu eixo, Polaris, que fica na constelação de Pequena Ursa, mas a gente pode ir até onde a gente puder, ou seja, se conecte com uma estrela, pode ser sua estrela também, você já imaginou que tem uma estrela, sabe qual ela é, se conecte com ela, faz parte. Então, quando você faz esse movimento consciente, de manhã quando você acorda, né, que os Budas me abençoem, que Cristo me abençoe, você já determinou e definiu que seu dia vai ser produtivo, seu dia vai ter uma direção. E aí você sabe o que você vai fazer durante aquele dia. De forma consciente ou inconsciente, a tendência é fazer a coisa certa. Agora vamos falar um pouco sobre os conclaves. Os conclaves, como eu falei, não é um termo usado no século atual. Não é nada demais, é uma reunião de mestres. Eu, infelizmente, não participei de nenhum, nem vou participar do próximo. Mas também não estou de gaiata nesse navio. Eu estou aqui, na tribo de meter a mão na massa, aqui no Brasil, na Bahia. Então, os mestres se reúnem em conclaves para analisarem que impulsos precipitam as crises. O que é que leva a uma crise existencial? O que é que leva a uma crise climática? Por que chegamos à crise de saúde sanitária provocada pelo Covid? Os mestres se reúnem para analisar as crises que estão assolando o planeta. E também para desenvolver métodos para a tomada de decisões e promover as transformações necessárias. Então, daí a importância da gente estar dentro de um grupo que, eventualmente, nós vamos receber novas diretrizes de como proceder. Isso é muitíssimo importante, principalmente a nível das universidades, que é onde, graças a Deus, os nossos jovens brasileiros, muitos estão indo e
estão com a mente maravilhosa. Enfim, porque não é somente conhecer. Você tem que conhecer e fazer alguma coisa com aquele conhecimento. Você tem que promover transformações. Então, um conclave, tecnicamente definido, é uma reunião de mestre nos planos superiores que determinam, ou definem, ou influenciam, como vocês queiram dizer, o progresso da humanidade. Eles não olham para mim, para meus amigos aqui de junto, para os que estão me ouvindo individualmente. Eles veem assim a gente como se fosse assim, uma massa unificada de seres que eles chamam de humanidade. E eles procuram perceber, identificar em que fase evolutiva essa humanidade chegou. E se eles estão prontos para dar o próximo passo na evolução. Porque cada evolução, como a evolução tecnológica que nós estamos assistindo agora, trouxe novos impulsos. Mas quem está lá, nos antigamente, como eu, né, que não é da minha geração, nós temos dificuldades em adaptar esses novos impulsos. Porque existem mudanças nas frequências vibratórias com essas novas tecnologias. Né? Hoje nós estamos com wireless, mas o wireless foi descoberto no início do século passado e patenteado por Edison, mas foi descoberto por Nikola Tesla. E aí, Edison já tinha feito contratos com as companhias de energia elétrica, porque ele tinha descoberto a lâmpada, patenteou todas as descobertas de Tesla, mas hoje nós vivemos para ver o carro Tesla criado por Elon Musk. Ok, então, levaram aí 100 anos. E hoje, obviamente, todo mundo gostaria de ter um carro elétrico, mas, não é? Tem o custo, tem uma série de coisas que são necessárias até a gente implementar, mas daqui a 10 anos, acho que todo mundo vai ter um desses carros. Bom, então, a hierarquia, quando ela traz novos planos, novas tecnologias e cria novas premissas de atuação, ela usa a visão a longo prazo. A visão a longo prazo. Para que as mudanças ocorram produzindo a evolução da humanidade e não a curto prazo. Então, não existe nada tipo assim, para um ano já vamos acabar com a epidemia, vai virar endemia e acabou o problema de saúde no Brasil e no mundo. Não. Essa informação não veio da hierarquia. Porque, obviamente, nós temos muito que aprender com o que está acontecendo e, principalmente, temos que mudar nossos hábitos para evitar que a crise climática continue. Então, isso também não leva uma vida única, não, para você mudar. Não leva uma vida única. Então, a coisa é complexa, e pode até mesmo levar séculos, tá certo? Segundo os teosofistas, essa foi uma das primeiras informações que me impactou e chocou, é que nós precisamos trabalhar 700 vidas com o ego antes de despertar para a alma. Então, eu acho que todos nós aqui presentes estamos com esse objetivo em mente. Vamos despertar a gente já quer entrar nesses próximos 70 anos para ver se um dia a gente chega na idade de aquário, né? Pronto e eficiente para assumir os desafios da idade. Então, a hierarquia, entretanto, nesse momento, precisa de trabalhadores a serviço no mundo, para que sirvam como se fossem seus pés e suas mãos. Ou seja, que eles sejam agentes de mudança. Mas como que a gente vai ser agente de mudança? Eu não tenho carro, não tenho ainda trabalho firme, não tenho isso, não tenho aquilo, eu sou um grande locutor, não sei falar direito, não entendi direito ainda, estou começando, não importa. E tudo isso é a nível de mente. Tá certo? A gente começa a trabalhar a nível mental, lendo, estudando, meditando
e nos colocando a serviço de um desses planos, se é que nós recebemos um chamado. E são 18 subplanos que a gente tem que compreender, que foi o curso do ano passado, a jornada da alma. 18 subplanos, até que a mente possa dar um salto quântico. Então, o Elon Musk disse que a mente humana já está superada totalmente pela inteligência artificial. Tanto ele como outro especialista em inteligência artificial, o chinês Jack Ma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar indo para a praia e vendo vídeos até alta hora da noite, sem se preocupar em atualizar nossos conhecimentos? Gente, vamos pensar aí, dedicar 2 horas no mínimo, 3 horas por semana para atualizar nossos conhecimentos. Então, o que importa a gente lembrar é o seguinte: nós estamos tentando colaborar com esse segundo grupo que tem a força. Não é? Estamos fazendo parte do grupo de meditadores, de místicos, e, obviamente, recebendo a orientação dos mestres do Mori Federation, como David Hopper, e da hierarquia planetária. Então, ele é o intermediário e por aí vai crescendo, né? Uma transmissão de conhecimentos fidedignos até chegar até nós, e nós temos que recebê-los com toda a responsabilidade e tratá-los com o respeito que merecem. Então, na realidade, quando a gente assiste uma palestra dessa, nós estamos começando a construir novas formas, pensamento e estruturas. Nós começamos a idealizar como é que eu posso, não tudo, né? Você pega uma coisa, uma determinada coisa e vê como é que você pode colaborar, por exemplo, com o lixo, com a pobreza, sabe, de alguma forma, votando conscientemente nesse ano que vai ser um ano eleitoral. De alguma forma a gente pode, mas a nossa visão, ela é lenta ao mudar, né? Como nós falamos antes. Então, mas a gente vai aos pouquinhos, usando nossa boa vontade e sem sair da direção, porque agora nós estamos recebendo orientação e direcionamento. A terceira força, ela emana das massas da humanidade, que é chamada hoje mente coletiva. Essas mentes não participam dos grupos mencionados acima, mas elas estão liberando energias de forma cega e frequentemente sem sabedoria. Isso pode levar a sociedade a um caos, até o momento em que reconhecerem que existem paralelamente canais construtivos através dos quais elas podem fluir suas energias. Agora, para que isso aconteça, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de pessoas que sejam bons palestrantes, locutores, e que possam guiar esse público que desconhece. Existem 2 diferenças. Não é público ignorante, é público que desconhece a direção. Eu falei que nós de manhã nós precisamos fazer o nosso alinhamento vertical, e aí já sabemos que estamos nessa direção. E essa direção é a direção da vida, da forma. Então, a gente dorme nessa posição, e quando a gente morre também, a gente está errado nessa posição. Essa posição do samsara, da forma. Todos seres, quando morrem, se prostram sobre a terra. Mas a nossa mente, ela sai pelo canal coronário e ela é eterna e galáctica. Então, esse é chamado caminho vertical cósmico. Vamos agora falar sobre os conclaves. Conclaves, conforme eu mencionei antes, ele é essa palavra é uma palavra desconhecida, mas significa algo muito simples. É uma reunião de mestres, tá certo? É uma reunião de mestres
E por que eles se reúnem? Eles procuram inicialmente estudar os impulsos humanos que precipitaram essas crises. Por que foi que os humanos fizeram que precipitaram a crise climática? Foi que eles fizeram? Que impulsos eles tiveram que precipitaram a crise da saúde? O que foi feito? É estudo das causas. E o que nós estamos vivendo são os efeitos. Também nesses conclaves, eles se reúnem para desenvolver métodos para a tomada de decisões e promover transformações. Eles são extremamente objetivos. Eles querem ver resultados, porque eles trabalham o tempo todo intensamente em prol da evolução da humanidade. Então, o conclave é uma reunião de mestres nos planos superiores que determinam, definem, influenciam o progresso da humanidade para que possa realizar o próximo passo da sua evolução e verificar se estão prontos para receber esses novos impulsos. Por exemplo, o impulso tecnológico nós recebemos, né? E as criancinhas estão nascendo hoje, estão recebendo também os impulsos tecnológicos. Qual é o efeito desse impulso a médio e longo prazo? Tem muitos psicólogos que são contra as crianças, que ainda não têm a parte emocional das sinapses desenvolvida para trabalhar o corpo emocional e já estão vendo filmes de violência. Então, o que entra, fica. Não é? Então, tudo isso tem que ser analisado com calma para que a gente possa tomar as decisões corretas. Então, obviamente que essas mudanças, os mestres não somente planejam a longo prazo, médio e longo prazo, porque é quase que impossível numa vida única se fazer todas as transformações necessárias. Se vocês levaram 700 vidas trabalhando a nível de ego, vocês não vão, no espaço de uma vida única, fazer grandes despertar e, de repente... Né? Então, quando você vê alguém, por exemplo, como a irmã Dulce aqui na Bahia, então essa alma já nasceu preparada para fazer o trabalho dela. Desde criança, ela já era uma servidora na área de cura e de amparo às pessoas. Então, nós nascemos já num determinado nível espiritual e aí continuamos, não é a caminhada. Então, às vezes, esse desenvolvimento pode levar séculos. Essa visão ampla constitui o campo de serviço ativo disponível para todos os trabalhadores a serviço, sem preconceitos. Todos podem acessar essas informações. E podem continuar com suas metas e objetivos mundanos e supramundanos. Ok? Então, se você pensa em se casar, ter um filho, trabalhar, tudo isso continua naturalmente. Mas um plano supramundano é evolução espiritual. Então, a hierarquia necessita de trabalhadores que estejam a serviço do mundo. E para que eles sirvam para a hierarquia como se fossem seus pés e suas mãos. Ou seja, agentes de mudança nos 18 subplanos. Não sei se se lembra da personalidade trina, 18 subplanos do corpo físico etérico, depois 7 subplanos a nível emocional e 4 subplanos a nível mental. Aí no 18 você dá um salto quântico e sua mente vai para o que é chamado mente superior, humanas. Tá? Isso está na constituição do homem, desse gráfico que vocês já receberam. Então, uma crise, quando ela acontece, ela acelera certos impulsos e realizações que a hierarquia colocou em andamento. Na realidade, o homem sozinho não começou tudo isso, não. Ele foi impulsionado pela hierarquia. Essas ideias, essas invenções, vêm de descobertas. E a mente humana é co-criadora juntamente com o divino. Então, mas quando a hierarquia precipita essas ideias, essas novas informações para a humanidade,
irão aqueles que vão reagir de forma que, eu vou investir nisso, eu vou agir, eu recebi essa ideia, ele acha que essa ideia vem de algum lugar, não sabe exatamente de onde, eu vou agir, vou pegar esse impulso e vou me tornar um agente de serviço. Eu vou me tornar um agente de mudança, tá certo? Eu vou me afiliar a um novo grupo de servidores mundiais. E aí eles começam a pensar e desenvolver planos individualmente e em grupo para que a evolução siga em frente, para que a evolução não seja interrompida. Nesse momento, os mestres e os ashrams irão assessorar a pessoa. Se você perceber, se você medite diariamente, você percebe quando está sendo assessorado pelo seu mestre, está lhe dando um ok, está lhe dando uma puxada de orelha. Então, os mestres e os ashrams estão sempre à disposição de ajudar aqueles que estão querendo se aprofundar, né? Buscando ajudar a humanidade, sempre provendo as chamadas linhas corretas, não é? As linhas corretas, que são linhas de caráter e linhas de atuação, como, no caso, relações humanas corretas, que abrange todos os relacionamentos. Bom, a boa notícia, tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, não chegou agora no século XXI, não. Essa boa notícia é que nós podemos evoluir e acelerar os nossos conhecimentos, chegou no século passado, por Alice Bailey, tá certo? E ela foi destinada não a um grupinho reservado de pessoas. Esses ensinamentos foram destinados para a humanidade em si pela primeira vez. Geralmente o conhecimento era transmitido de geração em geração. Tá? Você tinha os grandes pensadores, os grandes filósofos que tinham seus grupos, Sócrates, Platão, Arquimedes, enfim, vários. Depois vieram os ideais franceses, então todos seres humanos. Fora isso, nós tínhamos as informações, as orientações religiosas das várias religiões. Mas uma orientação para a humanidade acima das religiões, para ser aplicada de imediato no século XXI, essa é a primeira vez que acontece com a humanidade. Então, nós estamos vivendo uma época bastante sui generis. Então, por que a hierarquia fez isso? Porque ela estava preocupada que os seres humanos não haviam desenvolvido a primeira coisa que é o beabá, que são relações humanas corretas. Não é? Você sempre busca a melhor parte, a melhor fruta para você, a melhor coisa para você, né? Esse si, primeira vez, isso é uma coisa que é cristalizada desde que a gente é criancinha. Então, eles repararam que a humanidade estava se tornando extremamente egoísta, individualista, e dessa forma, o que eles estavam pretendendo liberar, que são esses conhecimentos avançados, não iria acontecer. Porque ela não teria condições de responder aos apelos e vontade de Shambhala. Bom, quando um cientista descobre, desenvolve, ele e o seu grupo, algo que é um avanço tecnológico, a primeira coisa que ele faz é o quê? Patentear. Em segundo lugar, marketing. Como é que eu vou ganhar dinheiro em cima disso? Então, a Google, que era para ser grátis na internet, hoje em dia não é tão grátis assim. Né? Você tem vários grupos de antivírus, você tem que pagar vários programas, aplicativos, que são grátis, mas lá adiante você está gastando dinheiro de alguma forma, mas pior, eles estão consumindo os seus neurônios e você não percebe. Porque a gente só dá importância assim, ver mesmo o dinheiro material. E o que é o dinheiro material? Papel. Né? A juventude passa e às vezes a gente não fez nada durante aquele ano. Então, a hierarquia tem uma função importante. Esses homens ascensionados, eles têm que levar os resultados da humanidade, elaborar seus relatórios da humanidade como um todo e levá-los até um nível superior, aí bastante visível, galáctico, que é ao conhecimento do Cristo. Claro que Cristo está em nós e sabe tudo o que está acontecendo. Mas a hierarquia vai trocar ideias com Cristo, que para essa era de Aquário ele é chamado Senhor Maitreya. Ele vai trazer a síntese
para a humanidade, agora para vocês que são jovens. E para nós também, que já estamos, que somos jovens, de cabelos brancos, né? Então, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos purificar, tirar esse lixo aqui, muito lixo que existe aqui, purificar para poder introduzir o que é chamado a sabedoria dos mestres ou a sabedoria dos antigos. E essa sabedoria se perde na noite dos tempos, né? Tem milhares e milhares de anos nós vamos recebendo através de transmissões orais. Basta dizer que os hieróglifos até hoje não foram totalmente traduzidos, né? Ok, vamos para o próximo slide 7, conclaves anteriores. Então, já ocorreram conclaves anteriores, que não chegaram ao nosso conhecimento, nem existe muita coisa escrita sobre eles. Nós não estamos falando dos conclaves da Igreja Católica, não, nós estamos falando dos conclaves da hierarquia planetária, que está acima de todas as religiões. Então, mas nós podemos ter uma ideia, assim, bem sucinta, quais foram os principais conclaves. Primeiro, vamos dizer assim, que nós temos conhecimento em 1425. E o impacto do que aconteceu na Renascença vai até 1925. Quer dizer, para eles que pensam em tempos à luz, de anos-luz, isso é um curto espaço de tempo, né? Até que os seus efeitos apareçam, resultantes da humanidade. Então, no início do século XV, em 1425, a humanidade estava fragmentada e saindo da Idade das Trevas. Essa é uma metáfora que se limita à quantidade de luz que impactou a consciência humana da época. A gente fala das trevas, esse termo trevas tem várias interpretações. A interpretação mais comum, mais simples, é que não existia energia elétrica, e para estudar de noite, para pensar de noite qualquer coisa, é muito difícil estudar com vela, e a vela, nem sempre a gente tem acesso à vela, os pais iam dormir cedo, 6, 7 horas da noite, os pais já estavam dormindo. Depois a imprensa não existia ainda, só em 1500 surgiu a imprensa com Gutenberg. Então, quer dizer, Idade das Trevas, a gente ficava repetindo as mesmas coisas, os mesmos conceitos, como o célebre caso de Cristóvão Colombo, né, que teve que apresentar o projeto dele várias vezes na Itália, não foi aprovado, ele queria provar que a Terra era redonda, e aí existia a tal da teoria da Terra plana, que até hoje ainda existe alguns que acompanham essa teoria, né? Então, fica muito difícil. Daí, aconteceu o raio 3, existem 7 raios, o raio 3, que é o que elabora o plano divino, também chamado inteligência ativa, começou a manifestar-se, e começa a manifestar-se justamente com Gutenberg. Vamos inventar aí algo para que toda a humanidade possa ter acesso à leitura, ao conhecimento, à educação, etc. Então, o primeiro livro que foi impresso foi qual? Quem sabe? A Bíblia. E esse fato proporcionou uma estimulação no plano mental inferior para as massas. As massas coletivas todas ficaram encantadas com a Bíblia, mas ninguém entendia a Bíblia. Então tinham que ir para as igrejas, ouvir os sermões dos sacerdotes, e aí a metodologia foi toda desenvolvida pelas igrejas, também lá pelos 1500, logo mais, um pouco demais, tem a ruptura dos protestantes com Lutero, que achou que estava havendo um certo exagero, autoritarismo da igreja, etc. Então, o que importa é o seguinte: as massas aprenderam de forma limitada. É muito complexo você entender a Bíblia. Se a gente pega o livro das Revelações de São João, né, que fala sobre o fim do mundo, cheio de metáforas, de simbologias, muito complicado. Depois ela instila um medo, né, um castigo dos céus. Então a gente se baseia muito nisso e a gente se poupa, tipo, isso é um castigo do céu, mas eu não fiz nada. Olha, eu não fiz nada. E você limpa as suas mãos e continua fazendo os mesmos erros. Então, as massas absorveram de forma limitada, mas em outros países, tá certo, mais desenvolvidos, houve uma mudança religiosa e social.
Isso também provocado por novas rotas de comércio que se abriram, né? A rota da seda, o comércio para as Índias, etc. e tal, a descoberta da América, do continente americano, tudo isso é uma expansão grande, né? A partir de 1425, desse conclave. E ficou conhecido como a Era do Descobrimento. Né? E tudo que aconteceu durante esses anos, de 100, 200 anos depois disso aí, eles consideram que também levou a uma expansão da consciência, né? Descobrir novas culturas, descobrir novos recursos na Terra, realmente perceber que a Terra é redonda. Isso ampliou a mente do ser humano de uma forma incalculável. É como se nós também conseguíssemos chegar a Marte. Isso vai ampliar nossa consciência e tudo que a gente faz a partir disso. Bom, aí nós tivemos os conclaves de 1525. Esse conclave teve um impacto até 1725. E nesse conclave, o objetivo da hierarquia era acelerar a urgência da integração. Ele já pensava em produzir a síntese e a unificação no mundo dos pensamentos humanos, permitindo que a vida divina superior se manifestasse. Mas, inicialmente, grandes explorações no mundo físico ocorreram, porque era uma era cheia de pragas, de doenças que dizimavam a humanidade. Então, o esforço foi feito primeiro na preservação do corpo físico humano, né? E depois, então, vem o corpo emocional, e já trabalhando também com os mestres, com os artistas. A arte, eles se antenam mais facilmente com os estudantes mestres. Aí nós podemos citar alguns, como Copérnico, Galileu, Francis Bacon e Michelangelo, Da Vinci, todos os artistas da época. Mas foi Francis Bacon que, na realidade, fundou o chamado método científico. Então, essa era, nós já estamos falando esses 2 séculos, em 1525 até 1725, 200 anos para se inventar ou fundar o chamado método científico, porque não tinham máquinas, equipamentos para isso. Então, eles, sem saber, na realidade, o impacto daquilo ali, inauguraram uma era de pensamento inteligente que requeria a investigação e a descoberta. Quer dizer, vamos investigar. É muito famoso o fato que eles iam para as covas, retiravam os cadáveres, para estudar anatomia, etc. E chegamos à ideia, à época que chamada era da iluminação ou da razão. Aí vêm os filósofos. A consciência humana reconheceu que ela era essencialmente livre, tá? Porque esses foram os ensinamentos transmitidos por Descartes, Spinoza, Jefferson, Voltaire, Rousseau, etc. e tal. E, em seguida, e paralelamente a esses filósofos, acontece uma outra camada também que foi influenciada, que é o raio 7, magia cerimonial, principalmente fomentado pelas mulheres e também por certos grupos secretos, como a corte do rei Arthur, as brumas de Avalon, etc. e tal. Então, a partir de 1675, isso teria assustado também a igreja, porque eles desafiavam os poderes da igreja. Tá? Aí começa o processo de inquisição, tudo isso já estudou essa história. Então, em 1825, aí acontece assim uma dispensação de energia da consciência crística, ou seja, a consciência crística é diferente dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos liberados pela Igreja Católica, que teriam todos eles sido formulados pelos padres, pelos cardeais que se reuniam lá em Roma, etc. A consciência crística é uma consciência galáctica que deveria ser implantada. Isso já nos idos de 1825. Então, a ideia dos mestres era soltar aos poucos os conhecimentos, mas impulsionar os homens a agir com boa vontade e cooperação. E essas energias eles chamaram de energias da vontade. Quer dizer, os homens começaram a se atrelar que eles tinham que fazer de acordo com a vontade de Deus.
sem saber exatamente o que isso significava. Tá? E, de novo, esse conceito foi deturpado pelos vários cultos, por vários grupos, porque eram ideias ainda, quer dizer, quem entendia os filósofos, quem entendia Voltaire, quem entendia Spinoza, Descartes, nem todos tinham acesso a esses livros, nem conseguiam entender esses filósofos. Então, no nível 19 e 20, aí surge uma nova corrente de pensamento chamada de idealismo, ou seja, a criação dos movimentos trabalhistas, promovendo o bem-estar para o bem comum e a melhoria da humanidade. Isso levou ao quê? Um aumento da industrialização e da produtividade, prosperidade e o fenômeno da urbanização. Então, mas o pensador que mais impactou essas gerações foi, sem dúvida nenhuma, Darwin, que peitou a igreja e a ideia única que existia do criacionismo, quando ele fala sobre a evolução das espécies que acontecem de forma, vamos dizer assim, aleatória, né? Então, passamos a ter esse conflito, são conflitantes as duas teorias sobre o ser humano e seu desenvolvimento, e o que ficou predominante foi a teoria de Darwin, porque até então aí já a influência da ciência, a tecnologia já estava muito forte. Mas no ponto de vista esotérico da alma, houve uma terceira via que tentou disseminar o conhecimento esotérico dos mestres. Quando surge, vindo dos Himalaias, da Índia e dos Himalaias, o conhecimento do Oriente começa aos poucos a chegar ao Ocidente, tá certo? Criando uma nova opção de discipulado, que você não teria que necessariamente entrar numa igreja, nem seguir rigorosamente aqueles princípios ou aquelas teorias. Você poderia manter sua mente livre e ser um servidor da humanidade. Esse aqui é um discípulo. Porque se você não tem sua mente livre para evoluir individualmente, essa evolução sua está perdida, está estagnada. Você pode influenciar mal as pessoas, querer que elas fiquem igual a você, porque você se acha ótimo e maravilhoso, e você não leva ninguém a lugar nenhum. Então, o caminho discipulado, ele vem explicadinho, acontece em etapas que são chamadas iniciações, que são ampliações de consciência, e a primeira pessoa a trazer a público foi justamente em 1875 a escritora russa Helena Blavatsky, que se encontra com o primeiro mestre do primeiro raio, o mestre Moria, na Inglaterra, e aí ela publica um conjunto de livros. Ela foi uma amanuense de todos os tempos, que estão lá no British Library, e Blavatsky, então, traz o conhecimento dos mestres iluminados que moravam em Shambhala, que é uma cidade etérica nos Himalaias, e a partir daí, então, surgem 3 sociedades secretas ligadas a essa dispensação, que seria a segunda dispensação dos conhecimentos esotéricos. A primeira foi a Sociedade Teosófica, criada em 1875 em Nova York. Depois, em 1920, surge uma sociedade conhecida como Agni Yoga. Agni Yoga é yoga do fogo, e yoga que vai ser ensinado aos homens na era de Aquário. E a escola arcana, com a qual nós estamos conectados, surge na Europa em 1923. E ela não traz apenas conhecimentos de uma fonte, ela traz de várias fontes. Nós estudamos esoterismo de todas as linhagens e nós seguimos conforme nossas inclinações pessoais, porque budismo é mente livre. Trabalhador a serviço da mesma forma, ele tem que ser voluntário. Então, todas as organizações, os professores são voluntários, não têm nenhum objetivo, nem de ego, a nível de ego, nem a nível comercial, de trabalhar em prol da humanidade.
Então, essas iniciativas, todas elas, desses conclaves todos que a humanidade passou, são positivas. Mas não devemos esquecer que nos bastidores ocorreram vários movimentos contrários para esse desenvolvimento, como, por exemplo, guerra, crueldade, abuso, estupros. Muitas empresas já querem derrubar aquilo que os homens queriam construir para dar andamento ao progresso humano, tá certo? Como o surgimento da luz e a mudança evolutiva. Então, essa gerou um grande movimento de fricção ou de tensão que existe até hoje. Agora vamos falar sobre 1925 rapidamente. Nós estamos ainda sob o impacto do conclave de 1925, que o porta-voz das decisões desse conclave foi o mestre tibetano conhecido como Jalku. E ele publicou 24 livros sobre o plano e sobre como que a mente funciona, chamados livros azuis. Então, ainda estão em vigor. Devido às energias que fluíram, tanto da hierarquia como também de Shambhala, através dos livros dele, o que aconteceu? Primeira coisa mais importante, o primeiro grupo de servidores mundiais do planeta. A ONU foi fundada. Tá certo? As ONGs foram fundadas. Foram vários movimentos, grupos, para fazer com que a humanidade saísse do individualismo para trabalhar em grupo. Então, esse novo grupo de servidores mundiais, do qual vocês fazem parte agora, eles decidiram que eles iriam ser os construtores da nova era. Não existe outro grupo mais bem preparado para isso. 100 anos de trabalho. Então, eles são guiados pelo impulso hierárquico, eles acreditam que existe uma hierarquia, e eles acreditam que existe um propósito ashrâmico. A palavra ashram é uma palavra que vem da Índia, certo? Mas não tem aquela conotação de se participar de uma religião. São 400 religiões na Índia, né? Então existem milhares de ashrams, milhares de dialetos, etc. A palavra ashram significa local de refúgio. Então você começa a perceber que não dá para você ter o seu grupinho que você se reunia todos os domingos para assistir um jogo de futebol e também naquele mesmo dia você se encontrar com o seu ashram aonde. Tá, então a gente começa a perceber que tem que criar uma bolha ao nosso redor, de certa forma, de meditação e se perguntar se o que está sendo transmitido faz sentido para você. Isso que a gente está passando tem lógica, não está em nenhum livro de história. Lembrando que todas as histórias, todos os jornalismos, tudo é manipulado pela mente humana e nós não somos clarividentes a ponto de ver as intenções humanas, porque elas são ocultas. Ok, então no começo dos anos 30, os 10 grupos sementes, já com a influência dos seus ashrams, foram identificados no plano físico e alicerçados. Então eles começaram a dar as caras. Os livros começaram a ser publicados e começaram a aparecer realmente e dando a você a chance de você entrar para uma dessas escolas e estudar. Esse tem sido um momento propício para o influxo desse princípio crístico novo, que é chamado de amor-sabedoria. Quer dizer, Cristo vem, ou retorna essa energia galáctica, vem para nós não com a ideia da salvação, porque no Oriente se trabalha com a lei de karma e efeito, causa e efeito, a lei do karma, né? Causa e efeito. Então, lá se acredita que ninguém salva ninguém. Se alguém salvasse alguém, uma mãe não deixava um filho morrer. Então, esse fluxo de energia, na realidade, também não vem necessariamente da hierarquia. A hierarquia é transmissora, vem de Shambhala, que começa aos poucos a influenciar as atividades dos homens. Isso levou, então, nesse século, bem recentemente, aos movimentos sociais. Em prol da paz, boa vontade,
todos os esforços filantrópicos de despertar das massas dos homens, motivados pela ideia da fraternidade. Então, a gente sai daquele conceito de irmãos sanguíneos para irmãos pelo propósito, pela divindade que existe em nós. A vida que está no seu corpo é a mesma que está no meu corpo, é a mesma eletricidade, é o mesmo DNA, é o mesmo genoma, tudo ok. Bom, aproximadamente, agora vamos chegar aos tempos modernos, tá, gente? Eu vou dar uma acelerada, porque o tempo moderno todo mundo já sabe de qual é salteado. Aproximadamente até a partir de 1960, não sei se vocês eram nascidos, até o presente momento, os discípulos líderes começaram a aparecer trabalhando em prol do desenvolvimento humano. É um período de construção das chamadas redes esotéricas, tá certo? E, obviamente, o Moria Federation é uma das primeiras a serem criadas, não é? Tem mais de 40 anos. É a primeira universidade esotérica online, onde ninguém sabe onde mora ninguém, certo? Todo mundo sabe que eu moro aqui no Brasil, não porque eles me veem em algum grupo de carnaval, não, né? Mas a gente já levou para eles algumas imagens dos filhos de Gandhi. Enfim, e já falamos que Salvador é a cidade que tem 365 igrejas, Salvador é a cidade da música pela Unesco. Claro que nós fazemos um pouco de propaganda sobre o nosso povo e achamos que um povo feliz está de bem com a vida, não obstante todas as adversidades, e que não existe nenhum também otimista sempre, né? Bom, mas enfim, nós, a partir de 60, com essas redes esotéricas, começamos a ver que poderia existir, sim, uma expansão de consciência. Mas antes de expandir a consciência, a gente tinha que purificar nossas mentes. E os brasileiros nunca tinham ouvido falar purificar a mente. Olha, eu tomo banho 3 vezes por dia aqui no Brasil. Nunca vou purificar minha mente? 3 vezes shampoo? Aí como é que é isso? Aí a gente tem que estudar quais são os métodos de purificação. Porque o mundo que nós vivemos, aí o Brasil, necessariamente é um mundo maia. Maya é uma palavra sânscrita que significa de ilusão, ou seja, um mundo ilusório, nada tem realmente substância firme e permanente, tudo é impermanente. Também usamos a palavra glamour, que foi importado da França, né? A moda é o quê? O próprio glamour. E essa moda sai da moda feminina, as mulheres fazem a expansão da moda feminina com Chanel, com não sei o que mais lá, com Dior, etc e tal. Enfim, aí os carros também têm suas marcas, né? Os óculos têm marcas, os cintos têm marcas, até as camisetas que eram para popularizar a humanidade hoje têm marcas, né? Então você não usa qualquer camiseta, você usa aquela camiseta que tem marca, porque isso faz parte do seu cartão de visita, né? Então você é aquilo que você usa. Deixamos de usar o ouro, porque infelizmente não tem condições, mas enfim, a gente sempre tem algum objeto de luxo que identifica quem nós somos. Isso é uma tristeza, porque vivemos num mundo maia de glamour e ilusão. Por outro lado, algumas coisas positivas aconteceram, que foram vários movimentos espiritualistas e outras coisas que aconteceram também, que são importantes para a humanidade até certo ponto hoje. Exemplo, a descoberta do poder nuclear, a exploração do espaço, tá? Pelo lado negativo, tivemos o crescimento populacional, que está conduzindo, a gente está percebendo hoje a possibilidade de uma extinção planetária em massa, não somente no reino humano, mas nos outros reinos também, tá certo? Aí eu vou falar um positivo e um negativo, tá? O positivo, comunicação em massa, resultando no nascimento de invenções tecnológicas que afetam o plano mental da humanidade, como o desenvolvimento da TV, da rádio, internet, computadores, mídia social, celulares, etc., e outras influências resultantes. Mas, por outro lado, também temos os fake news e temos todas as notícias que divergem das que convergem e a gente fica perdendo o discernimento e a discriminação sobre o que fazer com nossas vidas. Houve uma expansão dramática do conhecimento médico, tá? Uma atitude positiva a partir dos resultados do próprio eu, através da consciência da necessidade da manutenção do corpo físico saudável, com
comendo bem, comendo melhor, com conselhos de um nutricionista, praticando yoga, as práticas de meditação, tudo isso tornou-se popular. Depois foram fundados alguns movimentos como direitos humanos, direitos do eleitor, direitos das mulheres, o Estatuto das Crianças, o movimento de educação para todos, o ambientalismo, etc. Vários. Então, tudo isso são coisas positivas que estão acontecendo, vários grupos onde a gente pode participar e trabalhar em prol da evolução da humanidade. Porque todos eles buscam equalizar e externalizar as ideias subjetivas e conceitos que irão, eventualmente, unir a humanidade. Então, quais são as tarefas, então, dos observadores treinados, no meio de tanta opção? Olha só, gente. O grupo de sementes dos observadores treinados, primeiro objetivo, primeira tarefa, levar a luz para as trevas. Né? Se você leva um sorriso, um abraço apertado no coração, uma mensagem amorosa, se você dá boa vontade, você já é luz. A sua luz transparece, né, o seu semblante e transparece a maneira de você pensar. Depois, concomitantemente, você vai dissipar as formas de pensamento iludidas. Como? Através do diálogo. Não da confrontação, jamais. Não, peraí, não é bem assim. Você já pensou que poderia ser isso, ser aquilo? E se você, o oponente, insiste em discutir com você que o ponto de vista dele está certo, aí o Senhor Buda nos orienta. A gente diz, ok, você está certo. Você está certo, está certo. Porque Buda disse, é preferível estar com a mente feliz do que estar certo. Bom, depois nós temos consciência que nós, que somos conscientes, temos que levá-los no mundo. Não são aquelas pessoas que estão ainda, tá certo? Ser esse avanço espiritual. E precisamos levar as pessoas a perceberem que tudo começa com a observação correta da realidade. É por isso que são observadores treinados. Se vocês não aprendem a observar corretamente a vida, pensar sobre todos esses pontos que foram mencionados, vocês não irão desenvolver esse trabalho que é importantíssimo dos observadores treinados, os GS2. Então, outra coisa, eles têm plena consciência que tudo aquilo que vem do plano astral, esse segundo chakra, ele deve ser considerado como uma grande névoa. Quando a gente age sob efeito da paixão, enfim, deludido por uma droga, deludido por um vídeo, deludido por uma outra coisa qualquer, deludido quer dizer fora da realidade. Então, como é que você pode fazer o seu trabalho de observador treinado se sua mente está contaminada? Tem que tirar as energias, tem que tirar os glamours, tem que se purificar. Então, o principal objetivo do observador treinado é penetrar nessa névoa proveniente do plano astral com a luz brilhante da sua alma, permitindo a penetração dessa luz nos locais densos ou escuros. Isso nos capacita a adquirir o chamado conhecimento direto, ou experiência direta. Isso é mais importante do que qualquer conhecimento, porque a verdade, a compreensão e interpretação correta do que está acontecendo. Tá? Então, tudo isso requer que a gente trabalhe em prol dos métodos corretos para atingir isso aí. Então, a técnica principal do grupo Semente 2 é a observação correta. Então, essa observação correta passa a ser o seu centro de atividades. E você tem que examinar o que está acontecendo nos reinos inferiores, nesses 18 subplanos, com as personalidades das pessoas, o que está acontecendo a nível geopolítico e como você pode participar ativamente. Vamos pensar um pouco sobre o jornalista. O jornalista é um observador treinado. Ele está
predominantemente divulgando notícias através de canais de comunicação ou mídia impressa. Mas pode também trabalhar com muito emocionalismo, ou ele pode trabalhar objetivamente, tá certo? Transmitindo os fatos conforme eles acontecem. Portanto, a gente se pergunta agora, onde que está a verdade? Ou como que a gente lida com a verdade? A verdade, conforme é dita pelos jornalistas, outros influenciadores, escritores, etc., eles estão buscando não apenas ajudar a quebrar as situações que foram dominadas por Maia, glamour, etc., mas dissipar as formas de pensamento antigas e perniciosas, como as guerras, o ódio, os preconceitos. Eles são, na realidade, pontes, utilizam as forças que emanam a partir do nível da alma. Tá? Então, nós precisamos reconciliar os conflitos que existem entre os caminhos da mão esquerda e da direita, também envolvendo o trabalho e o estudo com os pares de opostos e comunicando a verdade. Bom, meu próximo slide, comunicando a verdade. Vamos resumir. A verdade deve ser apresentada de tal forma que convença sem aprisionar e que possa inspirar sem conhecer. Apenas a linguagem do coração pode fazer isso. Esse autor é desconhecido e tão linda essa mensagem que eu vou repetir de novo. A verdade deve ser apresentada de tal forma que convença sem aprisionar, que possa inspirar sem convencer. Apenas a linguagem do coração pode realizar isso. Então, a verdade é algo muito discutível, nós sabemos que ela é relativa e nós precisamos evitar ao máximo que a gente entre em discussões desnecessárias. Muitos estão, entretanto, ativos nas redes sociais, com fake news, criando todo tipo de polêmica, tá certo? Enquanto outros estão fazendo pronunciamentos importantes via Zoom, conferências, etc. e tal. Então você tem que ter discernimento na hora de escolher que evento você vai participar. Então, quando a gente vai discernir a verdade, infelizmente a gente constata que existe a chamada loja negra, que são as lojas onde se tem as chamadas forças da decepção trabalhando, e elas também têm suas táticas. Então, as lojas negras são todos esses seres que trabalham com egoísmo e contrapõem o desenvolvimento da humanidade. Então, eles buscam se capitalizar. Tem uma investigação agora sendo feita como é que o setor de tecnologia gerou aqui no Brasil 10 bilionários, né? Agora, nesse último ano de 2021. Então, são pessoas que se aproveitam das situações e trabalham contra os seres da fraternidade branca, que somos nós, né? Então, quando a gente fala comunicar a verdade, parece que é fácil, mas não é. A gente precisa ter uma compreensão correta e o que é a verdade. Então, a verdade é a compreensão correta e a interpretação da informação, dos eventos nos quais aquilo que é verdadeiro ou de acordo com o fato ou realidade, tais como atualmente achamos que as realizações e as verdades científicas são verdadeiras. Essa é a posição que estamos tendo com relação à saúde do nosso país. Então, para finalizar, no caso, sabendo que as forças das trevas são forças entrópicas que existem para nos confundir e nos tirar do nosso direcionamento, nós também temos a responsabilidade de proteger o espírito da verdade. Porque nós assumimos o compromisso de sermos transmissores da energia entre a hierarquia e a humanidade. Então, é uma responsabilidade muito, muito grande. E não vamos subestimar as forças das trevas, elas são poderosas, causam cegueiras para todos os povos, uma vez que se alimentam continuamente
nos fogos da raiva, do ódio, separatividade e criticismo. São forças de cristalização e mantêm aquadas as forças de evolução, de progresso em prol dos seus próprios fins. Por exemplo, são as mudanças climáticas, essas discussões todas que nós estamos vendo, e o exemplo dos Estados Unidos, que estão surgindo vários relatórios divergentes um do outro, da própria Casa Branca e do Pentágono. Então, concluindo por hoje, a partir de relatos no noticiário sobre um mundo de constante mudança, uma pessoa que se alinha com sua alma saberá quem está com a verdade, através da sua habilidade para discernir e ter uma resposta intuitiva. Os trabalhadores que estão a serviço entendem que a decepção ou delusão é uma forma de forçar o glamour e ilusão, afetando o público. Em essência, é o trabalho das forças que não querem que a humanidade progrida e, portanto, desejam adiar ou paralisar a implementação do plano. Então, agora nós estamos encerrando esse trabalho, pois já fizemos aqui o nosso compromisso de trabalharmos juntos, auxiliando a hierarquia, como um novo grupo de servidores mundiais, e vamos recitar juntos a grande invocação em prol da humanidade. Do ponto de luz na mente de Deus, do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, Do centro que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e luz, que se desenvolva o plano de amor e luz, e feche a porta onde mora o mal. e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano da terra. estabeleçam o plano na terra. Om Shanti, meus queridos. Que os mestres abençoem todos nós, dê força e inspiração para progredir nesse trabalho pioneiro na Bahia, que possamos auxiliar os jovens, que particularmente me afetam muito. Eu desejo a vocês, jovens, e também os jovens de cabelos brancos, ótimos momentos de compreensão e de realização espiritual. Que assim seja.